Sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Hoje a gente vai ter assuntos diferentes, mas que se conversam. Eu estou aqui no escritório da Cristiane, da doutora Cristiane Fatala Elias, que é advogada principalmente de empresários, então a gente vai falar sobre isso, como se proteger, por que ter um advogado para você chamar de seu, para o que isso te ajuda, no que isso te impede de criar problemas para você no decorrer da sua vida empresarial. E eu também vou até Sydney para conversar com alguns jovens que estão empreendendo lá. E isso também, aí eu começo daqui, depois eu vou para lá, e pegando esse gancho de empreender, né, Cris? Obrigada por conversar com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala em empreender, principalmente esses jovens que eu entrevistei, primeiro que eles tiveram que se adequar à lei do local, as regras que tem, porque isso vai mudando de país para país, de região para região. Se a gente for ver na nossa realidade, nem a gente aqui presta atenção no que pode e que não pode, não é verdade? Umas precauções. Hoje em dia todo mundo quer muito empreender, né, Renata? A pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas saíram dos seus empregos e começaram a seguir pelo mundo do empreendedorismo, precisaram começar novos negócios, só que não tomaram as precauções necessárias, né? Sim. É de preparar seu negócio. Você começar algo de uma forma errada já torna o seu negócio fadado ao insucesso. Sim. Então você precisa ter as cautelas, você precisa conhecer as leis, né, que regem o seu negócio, o negócio que você escolheu para poder seguir aí nesse novo caminho. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos, né, para que a sua empresa possa realmente ter sucesso futuramente. É lógico que você tem aí clientes já com muitos anos no mercado, grandes empresários, mas você também tem contato com os pequenos empresários, assim como eu. Qual o maior erro? O que você vê e fala, nossa, não é possível que eles estão errando de novo isso, não é possível que eles ainda não aprenderam. Olha, Renata, é muito com relação a essa parte tributária, né? Tributos, impostos, eles ficam muito perdidos. O microempresário, o pequeno empresário, as MEIs, né? Então, eles ficam muito perdidos porque eles não querem ter custos, eles não querem contratar um bom contador para poder dar essa assessoria financeira para eles, contábil. Também querem contratar colaboradores, funcionários, mas não tem noção das suas obrigações trabalhistas, né? De como você tem que fazer a contratação desse seu colaborador para que você não tenha futuramente problemas envolvendo a Justiça do Trabalho. Então eu percebo que esses pequenos empresários, eles se perdem muito aí, nessa parte tributária e na parte das relações de trabalho. É muito importante você fazer as coisas da forma certa, você elaborar contratos para qualquer relação que você estabeleça com quaisquer pessoas que estejam trabalhando de forma direta ou indireta com você, para que você realmente não seja surpreendido com grandes prejuízos que podem gerar uma situação financeira difícil para o seu negócio e, infelizmente, frustrando a sua vontade de empreender. E assim, como funciona um advogado empresarial? Porque a gente contrata só quando você tem algumas dúvidas e precisa tirar, ou está acontecendo alguma questão e você precisa dele, ou dá para você ter um advogado ali fazendo parte da sua equipe, como um contador que a gente precisa ter, para que qualquer coisa é o advogado que vai tratar e não só quando tiver uma emergência. Então, a gente hoje em dia fala muito da advocacia preventiva, né? A gente atua, os advogados de empresa normalmente atuam prevendo, né, preventivamente, prevendo possíveis problemas que o empresário vai ter para que se evite essas situações complicadas. Então a gente atua no preventivo, na elaboração dos contratos, na contratação dos funcionários, averiguar se os direitos daqueles funcionários estão sendo cumpridos corretamente pelo empregador, pelo empresário, para que esse empregador não tenha problemas trabalhistas futuros. Então hoje em dia é muito importante que os pequenos empresários tenham uma assessoria jurídica para justamente
justamente fazer com que o negócio dele cresça de forma ordenada e com segurança, sem que ele possa ter surpresas futuras. Né? Aí esse pagamento é mensal, então você fecha... O advogado, quando você contrata ele, faz com que ele faça parte da sua equipe, você paga um valor mensal para que você tenha essa possibilidade de ter assessoria jurídica para absolutamente todos os assuntos relacionados à sua empresa, desde da parte tributária, né, porque tem o advogado que cuida também da parte tributária, até as relações com fornecedores e relações com funcionários, né, muito importante que você tenha essa assessoria preventiva. Quando a gente fala do trabalho preventivo, Renata, os honorários do advogado ele é muito mais barato do que você pagar o advogado para atuar no contencioso, porque o trabalho é muito maior, a dedicação é muito maior. Quando você trabalha preventivamente, ele já está prevendo também isso, você dilui isso nos seus custos. Então você trabalha com segurança, com custos menores e mais possíveis para você arcar do que você realmente deixar o problema se instalar. Aí sim os honorários desse advogado vão acabar sendo honorários um pouco mais onerosos, porque incide num trabalho muito mais detalhado, mais elaborado e que acaba gerando realmente um custo mais alto, até porque nós advogados precisamos respeitar a tabela com valores mínimos de honorários previstos pela OAB, então são valores que realmente acabam saindo um pouco do controle, do alcance do pequeno empresário principalmente, o que acaba gerando prejuízos grandes. E o que você mais gosta de fazer? Trabalhar com empresa? Porque você tem um leque também grande, mas você acabou focando, ou eu estou errada? Assim, eu gosto muito de advogar, sempre fui muito procurada, foi um caminho natural. Eu sempre gostei muito das pessoas que têm essa vontade de empreender e que às vezes não têm esse conhecimento. Então ajudar essas pessoas, poder ver essas pessoas construindo as suas empresas, construindo os seus sonhos e de uma forma com que elas vão possibilitar um crescimento ordenado e seguro, é muito gratificante, né? E quando você tem contato com um empresário que tem essa preocupação de crescer fazendo a coisa certa, é muito mais prazeroso, né? Porque você vê que é uma pessoa preocupada realmente com aquilo que ele escolheu para fazer na vida dele. A gente estava conversando outro dia, eu gravei com a Ana, contadora, falando exatamente isso. A gente acaba crescendo com medo de pagar imposto, achando que o de imposto tá... E não dá pra gente questionar isso. Se as regras do nosso país é assim, a gente tem que cumprir isso. E aí eu ainda brinco. Então agora eu quero pagar muito DAS. Porque é sinal que eu tô faturando. E você tá então quando ela me manda as faturas do DAS, eu falo, é pouco. Quero pagar mais. Quero pagar mais. Mas e isso realmente, quando a gente muda o nosso pensamento... Exato. E não dá para questionar o que o governo está fazendo com esse dinheiro, o que não está fazendo. Tem que pagar e pronto, é assim as regras do nosso país. É lógico que a gente questiona muitas coisas, a gente não quer que seja dessa maneira, mas infelizmente é assim. E a gente tem que cumprir que a dor de cabeça é muito menor. Não, e Renata, uma coisa é certa. O empresário que toma esses cuidados, que respeita os direitos dos seus colaboradores, ele vai ter sua empresa funcionando de uma forma muito melhor, com uma produtividade muito maior, porque nada melhor do que o funcionário estar trabalhando para alguém que valoriza o seu trabalho, né? Que respeita os seus direitos. Então, a possibilidade de sucesso dessa empresa é muito superior à de uma empresa que lesa os direitos trabalhistas dos funcionários, que tem sua equipe trabalhando insatisfeita, né? Tem dificuldade de lidar com fornecedores, de cumprir, honrar os pagamentos. Tem muita gente que quer começar a empreender, mas de uma forma muito afobada, já quer fazer tudo, já quer ter tudo, é uma coisa muito macro, não ainda adianta. Mais hoje em dia que estão vendendo isso na internet, né? Exatamente. Que empreender é a solução de você enriquecer. E não é. A gente vê os dados aí das empresas que fecham e falem antes de um ano, é muito grande. Muito, tanto que você vê, né? Muitas pequenas empresas aí que foram abertas, né? As pessoas saíram nessa sede de empreender, mas não souberam fazer a coisa certa e infelizmente tiveram que trancar os seus sonhos porque não souberam fazer, né, o crescimento ordenado. Então a gente sempre orienta, faça a coisa da forma certa, um passo de cada vez, vamos crescendo de uma forma ordenada, de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade,
e você vai longe, mas respeitando sempre os seus direitos e os seus deveres, né? Fiquei até assustada com esse dado, que eu não sabia. Só 6% da população mundial tem perfil para empreender. Não que você não possa empreender, não é isso, porque é treinável, você vai aprender. A gente empreende, principalmente o brasileiro, por necessidade. Como a doutora falou no começo, na pandemia cresceu muito por necessidade, porque as pessoas ficaram sem seus empregos, mas não é todo mundo. Então, só 6% tem perfil de empreendedor. Então, ele pode ser mesmo uma parte dolorosa sua na hora de você começar a empreender algo. Então, isso que a gente vê na internet, esses gurus falando, essas soluções de sonhos, isso não existe, tá bom? O que existe é muito trabalho. O que existe é pensar quem você vai trabalhar com você, que equipe que você vai montar e fazer a coisa certa, e esperar, porque demora para a gente colher os nossos frutos, sim. Agora a gente vai lá para Sidney. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Quero voltar a falar mais coisas e explicar para vocês. Porque os jovens estão empreendendo fora do país. Isso aí também é uma coisa muito legal. Antigamente, eles sempre a gente ouviu e viu esses jovens saindo do país para buscar o seu lugar em outra pátria. Mas empreender é uma novidade. E eu converso com uma jovem hoje que tem uma história muito legal.